Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista ela foi escrita pelo pastor Fábio Martins, com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas antes, não se esqueça de estar aqui se inscrevendo no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe aqui também o seu comentário. Não esqueça de acionar o sino das notificações, porque assim você vai receber a lição no momento que a gente publicar. Porque também você deve, assim, compartilhar com seus irmãos. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 7. E ela tem o título Mensagem de Exortação. E com o texto base em Isaías, no capítulo 28 até o capítulo 31, no qual nós estaremos lendo aqui apenas 2 versículos, os versículos 5 e 6 do capítulo 28, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para os remanescentes do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar das portas a guerra. Bem, irmãos, o objetivo desta 7ª lição que a gente começa a estudar sobre Isaías, a lição dessa semana, é o de demonstrar como a dureza do coração e a cegueira espiritual do ser humano podem comprometer o processo daqueles que afirmam professar uma fé em Deus, e não conseguem, às vezes, enxergar as verdades contidas na sua palavra. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm aqui nos enviado mensagens para o nosso canal aqui neste momento. Inclusive de todo o Brasil, não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui enviar o meu abraço para o Ricardo Henrique. Ele é membro da Missão Batista Betesda, que fica em Japeri. Um abraço aqui eu mando também para o pastor Rogério de Barros, daquela missão. Os meus cumprimentos agora vai, neste momento, para a nossa irmã Kênia Amaro. A Kênia, ela é membro da Primeira Igreja Batista em Vila Barcelos, que fica lá no município de Belfor Roxo. Quero mandar aqui também o meu abraço para o pastor Moisés Carvalho. E o meu abraço agora vai para o Carlos Maia Macedo. O Carlos, ele é membro da Primeira Igreja Batista em Pirapitinga, que fica em Minas Gerais. Fica ali na divisa com o município de Santo Antônio de Pádua, já esse município no estado do Rio de Janeiro, o município de Santo Antônio de Pádua. Quando você mandar aqui o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é e também qual a igreja que você pertence. E também de se inscrever aqui no nosso canal e também verificar se você ainda está inscrito, porque às vezes, as inscrições desaparecem e você não recebe assim os nossos vídeos. Na lição de hoje, irmãos, nós estaremos estudando os capítulos 28 e até o 31 do livro de Isaías,
onde o profeta ele emite aqui uma série de 5 ais. Isaías 28:1, 29:1, 15, 31:1 e 31:1 aí como nós falamos. E são comportamentos e atitudes pecaminosas de Israel e também de Judá. E ele faz um alerta sobre o juízo divino. Estes versículos que nós estaremos estudando contêm aí uma profecia da destruição de Samaria, que é o Reino do Norte. Eles datam de um período anterior a 722 a.C., ou seja, de um período consideravelmente anterior ao qual até o final dos capítulos 28 ao 33. É provável que Isaías, quando ele reuniu todas essas profecias, nos capítulos 28 até o capítulo 33, em uma unidade, ele prefaciou essas profecias com as mais antigas também, a respeito de Samaria, como uma espécie de tema. Ele devia ter aqui em mente a advertência de que os líderes de Judá também estavam cometendo as mesmas espécies de pecado, pelos quais aí, em tempos mais antigos, ele havia pronunciado esse julgamento sobre o Reino do Norte, principalmente Samaria. E também fazer aí tomar uma ciência de que da mesma forma como se cumpriram aquelas profecias anteriores a respeito de Samaria, também a profecia contra Judá se demonstraria também assim eficiente como ocorreu no passado em Samaria. Esses capítulos, eles formam assim como se fosse um conjunto de profecias críticas contra a liderança corrupta. Também ele faz aí a sua crítica contra a idolatria e a aliança com nações estrangeiras. E um sexto ai de advertência vai aparecer, que é encontrado em Isaías 33, no versículo 1, e se intercala com as profecias de julgamento e também de promessas de restauração e glória para Judá. O termo expresso pela interjeição ai é o termo hoi, em hebraico, que significa calamidade, tragédia ou, às vezes, também lamentação. Possivelmente, se refere aí ao cerco de Samaria, quando a sua população ela é descrita como vivendo despreocupada em prazeres, como nós falamos em lições passadas, em festas, não é? Quando a fome estava à porta. E essas passagens, com suas figuras escolhidas, pertencem aí ao que temos de melhor em Isaías, quanto às advertências para qualquer tempo. Em linhas gerais, o povo de Deus, ele sempre foi exortado. E é exortado também aqui a deixar as alianças estrangeiras e a voltar-se para o Senhor, dependendo aí da sua provisão e do cuidado de Deus. A política externa seria incapaz de salvá-los. Todavia, eles estavam confiando na própria riqueza. Assim fica registrado em Isaías 28. E nas alianças estrangeiras, como assim está registrado em Isaías de 30 até o 31. Esse engano do coração não os fez aí perceber que apenas o Senhor poderia libertá-los de seus adversários. Isaías de 32 a 33 assim deixa destacado. E é sobre este tempo, sobre este período, que estaremos estudando a partir de agora. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Deus condena o orgulho e a corrupção. Deus condena o orgulho e a corrupção.
É um trecho que está no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 29. Neste tópico, nós veremos que a Bíblia, ela trata o orgulho como um pecado que leva à destruição e à queda. E isso se dá juntamente com a soberba. As palavras iniciais são dirigidas ao reino do norte, que está do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 28. E depois, as palavras vão para o reino do sul, Judá, que vai do capítulo 28, do versículo 14 ao 29. Sabemos que ambos os reinos, eles caíram em 722 e também 586 a.C., respectivamente. Em ótima forma poética, o profeta Isaías, ele descreve aqui a beleza de Samaria, capital de Efraim, como uma grinalda que cinge a fronte de uma pessoa. Aquela bela cidade coroava com uma colina que se levanta muito acima do vale fértil, que fica aos seus pés. Samaria é uma flor resplandecente, de cores, e era a joia resplandecente de Efraim. Mas o verme da corrupção corrói as suas raízes. Mas o capítulo 28, ele vai começar com um ai contra os líderes daquela capital, que estavam orgulhosos e, o texto diz, embriagados. O texto diz, ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, o versículo 1 do capítulo 28, assim diz. Aquela flor bonita tinha começado a murchar-se. Assim, logo a grinalda cairia, porque era uma coroa na cabeça de bêbados. Os nobres de Samaria, eles estavam vivendo de maneira esvaziada, inclusive na sua moral, e estavam até debochando com as coisas do Senhor. Isaías, ele vai denunciar aqui a vaidade e a decadência moral do reino do norte, simbolizados aqui pelo uso excessivo do vinho. O profeta, ele prevê que a coroa de orgulho dos bêbados de Efraim será destruída. Inclusive, Amós, ele também deu destaque a esta situação quando ele declara, né? Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. Assim está registrado em Amós, no capítulo 4, no versículo 1. O Reino do Sul, por outro lado, se fazia de desentendido quanto a essas questões. O, vamos dizer, blá blá blá, como está registrado assim na sequência, no versículo 10 do capítulo 28, bem como a lentidão em abraçar as palavras do profeta. O texto diz um pouco aqui, um pouco ali. O texto de Isaías 28:10, na sua completude, ele diz o seguinte, pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Que revela que não levavam aí a sério o discurso do juízo de profecias, das profecias de Isaías. Eles acreditavam ter encontrado uma forma de, vamos dizer, ludibriar a morte. Assim fica registrado no versículo 15 do capítulo 28. Isso por meio de alianças estrangeiras, sobretudo com o Egito. O versículo, ele vai assim descrever o pecado que Isaías censura nesses nobres de Judá. Diz assim que o flagelo transbordante é uma referência aí ao exército assírio. A vara
com que as nações são açoitadas. A Síria estava se aproximando. Os nobres de Judá se imaginam seguros contra os golpes desse flagelo. Eles achavam que tinham um lugar de refúgio, ou vamos dizer, um esconderijo, sugerindo aí estas palavras, um lugar, vamos dizer assim, de proteção contra o vento e a chuva. E esse refúgio, porém, era construído de mentiras e também de enganos. Eles não conseguiriam perceber, infelizmente eles não conseguiram perceber a condição desesperadora na qual eles se encontravam. Javé, ele implementaria a sua justiça e a sua retidão, inclusive sobre aqueles povos, e também a pedra angular, 28, no versículo 16 do capítulo 28, essa pedra angular que serviria de novos alicerces a Sião. Ele colocou em Sião uma pedra fundamental para um edifício que oferece melhor proteção. E esta pedra fundamental, claro que referia-se a algo que Deus estabeleceu em Sião. E isso dificilmente poderia ser outra coisa senão a casa real de Davi, que era o portador das promessas de Deus, onde ali nasceria o Messias. Portanto, em seu sentido mais profundo, mais amplo e direto, essa declaração de Isaías refere-se a Jesus Cristo, em quem a casa real de Davi iria adquirir aí o seu significado pleno. O Novo Testamento, ele declara ser Jesus essa pedra. Está lá registrado em Romanos, no capítulo 9, no versículo 33. Efésios também assim declara, no capítulo 2, no versículo 20. Jesus é o alicerce da igreja, a estrutura que ele está construído com os cristãos, que são as pedras vivas. Primeira carta de Pedro 2, no versículo 6. No final do capítulo 28, o Senhor ele vai pedir a atenção da nação. No versículo 23 desse capítulo, e faz aí o uso de duas parábolas para refutar a ideia de que sua justiça inviabilizaria a implementação de seu juízo sobre a terra. Isaías explica que assim como o agricultor, ele respeita o tempo certo para uma colheita bem-sucedida, executando as suas tarefas inerentes a essa sua atividade, está lá registrado no capítulo 28, do versículo 24 até o 25. De igual forma, Deus ele estaria executando aquilo que era necessário em seu tempo e com as suas ferramentas para alcançar os seus objetivos. Os versículos 26 até o 29 assim declara. Assim como o agricultor ele é sábio em seu trabalho, Deus também o é em suas ações. Deus ele é soberano planejador, cujas decisões são sempre para o bem maior, mesmo que o povo nem sempre ele entenda os seus métodos. Assim, fica bem claro no capítulo 28, no versículo 29. O cumprimento do aspecto mais tenebroso dessa profecia ocorreu, em parte, durante os terríveis dias do ano 701, quando a política que estava favorecendo o Egito só serviu para levantar Judá ao limiar de uma grande ruína. O fato de Judá não ter sido empurrado sobre a ribanceira foi a promessa de que quem crê não foge ou não será abalado. E assim cumpriu-se. Quando o rei Ezequias ele começou de todo o coração a exercer fé
plena no Senhor, na região de Judá. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Jerusalém, a lareira de Deus. Jerusalém, a lareira de Deus. Está no capítulo 29, do versículo 1 até no versículo 24. Neste tópico, vamos falar aqui de Jerusalém, que seria afligida e também redimida. Essa profecia, ela foi evidentemente pronunciada por ocasião de uma das grandes festas, de acordo com Isaías, no capítulo 29, no versículo 1. A sua colocação dentro desse texto, ela sugere um período imediatamente anterior à invasão de Senaqueribe, que neste caso, a predição do versículo 3 se enquadra perfeitamente bem aí neste caso. Dessa maneira, o segundo ai, descrito por Isaías, permanece falando acerca do julgamento sobre Jerusalém. E essa interjeição aí, diferentemente do juízo que varreria o reino do norte, o primeiro seria evitado, já que a cidade cairia, mas não nas mãos dos assírios. Em 701 a.C., a Síria, ela inclusive sitiou a cidade, assim deixa claro o versículo 3. Mas o Senhor, ele operou grande livramento. A expressão lareira de Deus, no versículo 1, é o resultado da associação de duas palavras hebraicas que são similares. Ari, que significa leão, ou como um leão, e El, que significa de Deus. Provavelmente, Isaías, ele está aqui, neste caso, declarando: a Síria é agora o leão de Deus, e Jerusalém é o leão de Deus apenas no nome, pela condição que ele estava vivendo. Porém, a palavra hebraica, ela também significa uma lareira no altar, onde os holocaustos, eles eram realizados. Ezequiel, no capítulo 43, do versículo 13 ao 18, deixa assim bem definido. Isso é, Jerusalém se tornará um local de sacrifícios. O versículo 3, ele descreve então como Jerusalém será cercada pelo Senhor. Isso é, pelo exército de inimigo que ele manda contra ela. Nesse caso aí, os assírios, sem dúvida. O texto diz: torres cercarão a cidade, de forma que ninguém ou nada poderá entrar ou sair da cidade à vontade. Obras de sítio que foram realizadas ali em toda a sua volta, para proteger os atacantes ou para matar a cidade de fome. Que mudança, não é? Então, a gente vê aqui nesse texto de Isaías que a cidade agora, cheia de gritos de alegria, que era antes, nas suas festas, será forçada a ajoelhar-se, a sua boca colocada ao pó e a clamar pelo Senhor. De repente, a cena ela vai mudar, pela maravilhosa intervenção de Deus. E nós estudamos aqui no nosso canal em algum tempo atrás. Foi uma libertação jamais sonhada, uma libertação surpreendente que seguirá a terrível opressão. O profeta, ele vê de imediato. E, por suas palavras, ele quer que os seus ouvintes, eles também possam ver aquilo que ele estava vendo. Como os opressores de Jerusalém serão ou seriam varridos em todas as direções, como poeira fina, ou como palha apanhada e agitada ao vento. Mediante uma
surpreendente intervenção, a gente já estudou aqui no nosso canal, o Senhor Todo-Poderoso, ele chega para fazer notória a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus. A experiência da sua mão salvadora sobre aquela cidade. O poeta, ele mergulha profundamente em seu suprimento de imagens. Vamos falar poeta aí, porque o profeta, ele coloca assim, bem declarado, né? Ele descreve aquela situação de uma maneira poética. Estruturalmente, então, nós temos aqui no capítulo 29, o livramento de Jerusalém. Do capítulo 29, do versículo 5 ao 8. A cegueira espiritual da cidade, do versículo 9 ao 16. E a redenção de Israel, do versículo 17 a 24. Javé livraria o seu povo tratando os seus adversários como um pó miúdo. Assim está no versículo 5 do capítulo 29. O anjo do Senhor tirou a vida naquele dia de 185.000 soldados assírios em uma única noite e libertou Jerusalém da ameaça assíria. Este fato pode, inclusive, ser conferido nos registros do segundo livro dos Reis, do capítulo 19, do versículo 35, que nós estudamos aqui algumas lições atrás. Foi assim que o exército assírio se tornou em pó, ou seja, tornou-se inútil, aniquilado. A alegria pela libertação, no entanto, não foi condição para que o povo voltasse para o Senhor. Dessa forma, o povo ele permaneceu ainda cego, embora tivesse envolvido aí em atos de adoração, eles não adoravam genuinamente. Isso fala lá que o coração deles não estava genuíno, no capítulo 29, versículo 13. O profeta ele repreende aqui uma religião que era meramente exterior. Já vimos, inclusive, o profeta irar-se contra isso antes, provavelmente na época do rei Acás. Durante o reinado de Ezequias, no entanto, o ministério do templo ele foi restaurado. E os ídolos foram removidos por todos os sinais exteriores. O Senhor estava sendo adorado em sacrifício e oração. Mas a gente vê que Deus, que tudo vê, sabia que faltava naquela adoração a integridade a todos aqueles atos, que embora os seus lábios estavam honrando o Senhor, os seus corações continuavam a andar muito longe de Deus. E a gente vê que, erroneamente, eles viviam como se não fossem vistos. Assim registra o capítulo 29, no versículo 15. E por essa razão, Deus os chamou de perversos e apedeutas, ou seja, como quem não tem instrução alguma, nem conhecimento. Está no versículo 29, no versículo 16 do capítulo 29. De qualquer forma, o profeta ele pediu ao povo que olhasse adiante para que Deus, aquilo que Deus faria, está no versículo 18. A terra devastada se tornará um paraíso. Os deficientes serão curados e os desterrados serão enriquecidos e se alegrarão no Senhor. Os fundadores daquela nação, Abraão e Jacó, verão seus muitos descendentes glorificando o Senhor. E a gente, lendo esse texto, mais uma vez, a gente vê que Isaías estava apontando para Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente estaria restaurando toda uma humanidade. Esta era a mensagem de Isaías para aquele tempo. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Falsa Segurança
da aliança estrangeira. A falsa segurança da aliança estrangeira. Está registrado no capítulo 30, do versículo 1, vai até o capítulo 31, no versículo 9. Neste tópico, nós veremos o profeta fazendo menção, uma menção expressa aqui, às negociações com o Egito, que foram aludidas aí anteriormente. Elas são descritas aqui como se fosse um procedimento, que fosse procedendo, de Judá, um procedimento vindo do Reino do Sul, que havia enviado, inclusive, embaixadores até o Egito. A confiança que eles tinham estava colocando não em Deus, mas no Egito. Isso é condenado pelo profeta no seu quarto ai, no versículo 1 do capítulo 30. Tratados com potências estrangeiras, eles eram garantias de desastre. De que forma outros reinos poderiam oferecer mais segurança que o Senhor Deus? Além do mais, tratados internacionais muitas vezes implicavam também um reconhecimento, inclusive um reconhecimento formal das divindades das outras nações. Nenhum rei que fosse dedicado ao Senhor, ele poderia participar de tal cerimônia. A aliança com a nação norte-africana era uma aliança humana. Assim está no capítulo 30, versículo de 1 a 5. Inútil, do 6 ao 8, assim diz. Rebelde, do capítulo 9 ao 14. E arrogante, do capítulo 15, do versículo 15 ao 17. Aqui o profeta está anunciando o seu ai sobre os paladinos da política pró-Egito. Javé, ele é o pai de Israel, mas em vez de honrarem ao Senhor como tal, eles seguiram as suas instruções. Eles seguiram a sua vontade, como filhos rebeldes que andam por seu próprio caminho. No entanto, o Senhor, ele revelaria graça e cuidado com seu povo. Assim está do versículo 18 ao 33 do capítulo 30. Apesar do fracasso de Judá em confiar nele. Basicamente, esse trecho, ele revela aqui 3 aspectos: paciência, misericórdia e o poder de Deus. Deus, ele aguarda com paciência para, assim, mostrar a sua graça e também a sua compaixão. O versículo 18 assim declara: apesar da rebelião de Israel e a sua confiança equivocada em outras nações, como no caso aqui o Egito, Deus, ele está disposto a abençoar aqueles que retornam a ele. O versículo 18, ele revela que o Senhor, ele é justo. Ele abençoa os que o buscam e ainda proporciona abundância e proteção. Assim a gente pode verificar do versículo 19 até o 26 do capítulo 30. A ideia é que a angústia que acaba de ser descrita, embora o próprio Senhor a tivesse feito abater-se sobre o povo por causa aí dos seus pecados. Não obstante, se toma aí a razão pela qual aí ele, Deus, se prepara para redimir o seu povo. Aquele que na hora da ira vai lembrar da sua misericórdia. Ele ama tanto o seu povo que ele anseia impacientemente por uma oportunidade de ser a ele gracioso novamente. E a gente verifica que assim, logo chega aí o bendito momento em que Deus, ele se levanta para mostrar a compaixão para um povo que, nesse caso, era um povo sofredor. A nação, ela seria restaurada
e aquele que clamasse ao Senhor não seriam deixados sem resposta. O texto que a gente pode ler aqui, ele promete abundância de bênção, como águas e colheitas. Aqui no caso, uma terra fértil e até uma cura para as feridas causadas pela desobediência. Deus se tornará aqui o professor e guia do seu povo, e o seu povo abandonaria os seus ídolos. Por fim, o profeta ele vai revelar o juízo contra os inimigos de Deus. No capítulo 30, do versículo 27 até o 33, o Senhor ele é descrito como vindo em ira e poder, trazendo juízo sobre aqueles que se levantam contra ele e também contra o seu povo. E nesse caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 7ª lição deste primeiro trimestre da revista Palavra e Vida. A demora, ou vamos dizer assim, o atraso do Reino do Sul, Judá, em se voltar ao Senhor, trouxe realmente grande prejuízo e muito sofrimento àquele povo. Assim a gente pode também ver que acontece com a nossa vida. Às vezes, e muitas vezes até, nós ouvimos Deus falar conosco, seja através de uma mensagem, através de um estudo na escola bíblica dominical, uma palestra, entre outra situação, um vídeo, assim como vocês estão vendo, e nós fechamos os olhos e também tampamos os nossos ouvidos. Assim, deixamos de fazer assim a vontade de Deus por causa dos nossos próprios caprichos. Nós vimos na lição de hoje que o coração torpe, somado à cegueira espiritual da nação, realmente comprometeu a trajetória, comprometeu o avanço na fé de muitas pessoas, uma vez que eles desprezaram o Senhor e tiveram por irrelevantes as suas palavras. Eles confiaram em outros ídolos. Também nós podemos ver aqui no estudo de hoje que em nenhum momento Deus ele deixou de falar. Ele deixou de mostrar o caminho para o seu povo. As interjeições nos seus ais, registrado em Isaías de 28 até 31, nos alerta sobre o fato de que Deus tudo vê e tudo sabe. Nós não podemos nos esconder de Deus, porque a sua onisciência, a sua onipresença impede que possamos assim fazer. Mas aprendemos aqui também que esses atributos de Deus, ao mesmo tempo, também revela que o Senhor, ele não é indiferente a um coração quebrantado, a um coração contrito. Deus, ele nunca está distante para aqueles que revelam fé e dependência dele. Deus, ele tem poder e amor. E diferentemente dos egípcios, como podemos ver no estudo de hoje, que não estavam nem aí para aqueles judeus, o Senhor estava disposto a salvar cada um deles, os seus filhos, os filhos de Israel, e não falharia na sua empreitada. Face às mensagens de exortação, Israel, então, deveria rever os seus caminhos e estabelecer novos passos e apontar para o rumo que os fizesse convergir e levar à presença de Deus. O Senhor era suficiente para o povo e ele não apenas iria salvar, mas também
ele estaria trazendo para ele justiça e paz. O Senhor, ele é justo e destruirá os inimigos do seu povo, garantindo que aqueles que oprimem e fazem mal não prevaleçam para sempre. Assim, aprendemos a lição de hoje. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Fábio Martins. Na nossa primeira reflexão, uma vez que o Senhor ele condena todo tipo de orgulho, todo tipo de corrupção, como você tem lidado com os múltiplos ensinos das Escrituras no seu viver diário? A nossa segunda reflexão aqui na lição de hoje. Como à luz da palavra de Deus, podemos abrir nossos olhos de maneira que tenhamos aí uma percepção correta das coisas e também da vida. O terceiro tópico aqui para a nossa reflexão é se você já se aliançou erradamente e quais as lições que você aprendeu e como as suas experiências elas contribuíram para o seu amadurecimento e também a sua vida com Deus. São 3 coisas para a gente pensar e que você possa reunir com os seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo, como a gente sempre aconselha aqui, né? Dá um recadinho para vocês que durante a semana vocês possam compartilhar um com os outros sobre essas questões propostas aqui pelo autor da lição, para o amadurecimento assim de cada um com as experiências apresentadas e discutir isso na aula da Escola Bíblica Dominical. Assim, hoje nós estudamos aqui no nosso canal os capítulos de 28 até o capítulo 31 de Isaías, com o tema Mensagem de Exortação. Aprendemos aqui, com este estudo desses capítulos do profeta Isaías, que estudamos hoje, que apontam para nós a solução para toda a humanidade. E que toda a humanidade também espera o retorno de um relacionamento com o Senhor. Nós aprendemos como Israel, ou seja, o reino do norte, e como também Judá, o reino do sul, nós também, individualmente falando, nós podemos e temos a oportunidade de voltarmos para Deus. Temos a oportunidade de confiarmos ainda mais nele, como o verdadeiro Senhor de nossas vidas. E ter para com ele um relacionamento de compromisso, um relacionamento de responsabilidade, um relacionamento de fé. Isso é o que Deus espera de cada um de nós e em todas as nossas áreas. E dessa forma, que possamos assim tomar como exemplos Israel e também Judá e depositarmos a cada dia as nossas vidas nas mãos do Senhor, confiando somente nele toda a direção da nossa vida e buscando, através do estudo da sua palavra, através da oração, este relacionamento, para que assim possamos ter a condição de ouvir atentamente os seus conselhos, a sua direção e caminharmos na direção que ele quer para as nossas vidas. Que essa mensagem de exortação de Isaías possa tornar-se também eficaz na sua vida e na minha vida também. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se,
e confira se você ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações para que você possa receber as lições quando a gente compartilhar aqui e compartilhe aí também para que mais pessoas também possam desfrutar aí deste conteúdo para edificação de cada um na palavra do Senhor. Na próxima semana, nós estaremos aqui estudando mais uma lição. E é a lição de número 8, e que tem o título Promessa de Restauração. E nós estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?